Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Policast, o podcast do Hospital Filantrópico Policlínica. E hoje estamos recebendo para este episódio da nossa primeira temporada o Dr. Eduard Guérius Júnior. Doutor, muito obrigado por ter vindo, obrigado por topar vir aqui conversar com a gente. Sim. Doutor Eduard, a gente estava conversando aqui, doutor Eduard é cirurgião geral, cirurgião cardíaco, torácico e vascular, e hoje o seu foco de atuação é enquanto cirurgião vascular, né, doutor? Sim. Por gentileza, doutor, se apresente para nós, embora eu acho que o doutor Eduardo dispensa apresentações, mas se apresente para a nossa audiência, doutor. Mais um dos médicos que vieram a Pato Branco para tentar fazer a sua profissão e tornar a Policlínica um hospital de referência na região. Que legal. Tá? Doutora, quantos anos o doutor Eduard mora aqui em Pato Branco? Eu vim para Pato Branco em fevereiro de 1985. 1985. 38 anos aproximadamente. É mesmo? Sim. O doutor estava me contando que se formou na Federal do Paraná, né, doutor? Federal do Paraná, fiz residência no Hospital de Clínicas, em cirurgia geral e depois cirurgia torácica e cardiovascular. É? Que bacana, doutor. Doutor, e sempre quis ser médico? Sim, sempre quis ser médico. O que te chamou a atenção? O doutor me contou aí uma história que eu acho que traz bastante emoção. Um pouco provavelmente pelo médico da família, que era uma pessoa com bastante empatia, carismático. E quem sabe, minha mãe ficou doente muito cedo, faleceu muito cedo. E quem sabe, vontade de contribuir um pouquinho para não passar, as outras pessoas não passarem o mesmo sofrimento. Quem sabe? E assim, eu tenho certeza que esse propósito que te, entre aspas, provocou, eu tenho certeza que tem ajudado muitas pessoas, viu, doutor? Espero que sim. Eu tenho certeza. Tudo isso que eu queria da vida. Eu tenho certeza, porque o doutor Eduardo é uma pessoa muito, muito benquista e querida aqui na nossa sociedade, no nosso meio, viu, doutor? Muito obrigado por tudo. Doutor, e se a gente fosse começar a bater a gente vai bater um papo, obviamente, mas a gente queria te provocar. O que significa ser médico para o doutor Eduardo? Então, eu quis ser médico para ajudar as pessoas. Legal. Para diminuir a dor das pessoas. Procurei sempre ter carinho, porque eu acho que o bom médico tem 5 estrelas de empatia e 5 estrelas de conhecimento. Porém, um médico com 5 estrelas de empatia e 1 estrela de conhecimento, para mim, eu acho, para o paciente, acaba sendo melhor do que um médico com 5 estrelas de conhecimento e nenhuma estrela de empatia. Entendi. Acho que ele não atinge o objetivo. E ser médico, acho que é amar as pessoas. Amar as pessoas. Acredito. E o senhor... E isso é um mandamento, um mantra que o senhor leva isso todo dia no seu exercício? Eu tento fazer a minha parte, o resto é lucro. Que bacana. Ou ganhar financeiro é consequência. Faça a tua parte direito que não te falta nada. Quando a gente fala em lucro, é aquele lucro intangível, aquilo que ninguém toca, né? Sim. E eu acho eu tenho certeza que o senhor tem feito isso de uma maneira muito bacana, porque a sequência tá aí de médicos, que o seu filho é médico, né, doutor? Meu filho é médico, minha esposa é médica, minha nora é médica, os netos estão aí, vindo. Então, acho que... E todo mundo com as 5 estrelas de conhecimento e buscando as 5 estrelas de empatia. Se Deus quiser, isso é com eles. Mas é uma coisa que... Mas eu acho que a provocação do doutor Eduardo vai fazer sentido nesse ponto aí, porque Tomara. A simpatia do doutor Eduardo e a empatia do doutor Eduardo é marcante isso, né? Tomara. Doutor, ajuda, eu acredito. Não, tenho certeza. Doutor Eduardo, falando em aquilo que marca, a gente está gravando aqui no começo de outubro de 2023.
E a gente está prestes a atingir uma marca muito importante para o Hospital Filantrópico Policlínica, que é a realização do 1000º transplante de rim. E o senhor estava lá no primeiro e vem acompanhando essa trajetória até, quiçá, o 1000º aqui conosco. Conta um pouquinho para a gente toda essa evolução, como é que foi. Conta essa história para a gente aí. Então, na década de 80, o Estado, o governo, estava estimulando criações de serviços de transplantes no Brasil inteiro, principalmente no Paraná. Foi aí que surgiram, só tinha Curitiba e Londrina, o Moarama, que é um grande centro, Ponta Grossa, Maringá. E para credenciar o serviço de transplante de rim, precisava ter várias especialidades, quase todas, que a Policlínica, de uma maneira pioneira, já tinha quase todas aqui. Faltava o cirurgião vascular, já tinha cardiologista, neurologista, neurocirurgião, nefrologista, serviço de diálise. E precisava de um vascular. Coincidiu que um professor meu lá da residência, da especialização, comprasse um aparelho aqui da Policlínica e eles pediram uma indicação de um vascular e ele indicou um aluno dele, que estava terminando a residência, que era eu. Aí eu vim conhecer a cidade, todo mundo entusiasmado, uma cidade organizada, bacana. E eu disse, é para lá que eu vou, fica perto da casa do meu pai, e, né, não preciso ir para Mato Grosso, sei lá onde. E vim para começar o transplante renal. No mesmo ano fizemos o primeiro, no ano que eu vim. E se for daquelas pessoas matemáticas, pragmáticas, provavelmente 1000 deu certo, né? Que bom, né, doutor? Que bom, que bom. E qual que foi os grandes avanços? Porque eu imagino que muita coisa deve ter acontecido em termos de evolução técnica, científica, desde o primeiro transplante até o momento de hoje, né, doutor? A parte imunológica, de rejeição, de prevenção de rejeição, de imunossupressão, né? A própria diálise, no começo, quando eu vim, a sobrevida dos pacientes em diálise era de 2 a 5 anos, hoje está. O paciente que a gente transplantou recente estava quase 30 anos em diálise. Conta essa história pra gente, que foi uma história muito bonita que o senhor contou. Esse transplante de uma pessoa lá de uma cidade um pouco distante daqui, né? É um paciente a gente faz transplante de várias cidades ao redor, Foz do Iguaçu, Xanxerê, Francisco Beltrão e as da regional aqui, né? E é um paciente que estava em diálise há 29 anos e, segundo o médico dele da cidade, ele nunca tinha faltado a uma sessão de diálise. Ele fica 4 horas na máquina lá, de 2 a 3 vezes por semana. E perguntando ao paciente, ele disse que ele ia lá porque ele era pobre, era gari na época, e logo que ele ficou renal crônico, a mulher largou ele com os filhos, e ele tinha que criar os filhos. E lá na diálise ele tinha comida 3 vezes por semana. E o pessoal ainda dava uma cesta básica para ele, porque sabia da dificuldade. E quando ele veio fazer o transplante, o incrível é que o filho não largava dele. Então, apesar de tudo, ele criou o direito de ser filho, né? Pô? Gostava muito dele. É bacana isso. E são histórias que não é só o paciente vir, transplantar e voltar. Não. Ficar o tempo internado e tudo mais. Tem muito mais... Acho que atrás de cada paciente tem sempre uma história, uma diferente da outra, tem sempre uma história que acontece, né, doutor? Sim. E cada um deles tem tem os seus sabores, os seus dissabores, que tudo vai acontecendo. Né? Uns cuidam do órgão dele mesmo, outros não se cuidam, voltam. Tem de todo jeito, né? Tem, né? Bom, eu ia te perguntar por que o doutor Eduardo decidiu atuar em Pato Branco, foi por conta desse professor que fez uma intermediação aqui. Fez uma ponte, daí eu vim aqui, achei legal a cidade, achei o hospital organizado, o pessoal muito animado, entusiasta, sabe? Querendo fazer as coisas. E aí, lógico, cativou, né? Que legal. E doutor, assim,
Como que para ti é fazer parte de um corpo clínico de um hospital como o nosso, do Hospital Filantrópico Policlínica, um corpo tão bem qualificado, tão de ponta, tão vanguardista, e que o senhor é uma dessas pessoas que puxa essa frente. Como que é essa junção multiprofissional que sempre se ajudam, cooperam e trabalham em conjunto? Olha, trabalhar em um hospital grande nunca é fácil. Não é a família que parece ser. Eu, no meu modo de ver, acho que deveria. Acho que deveria ter um comandante que, né, abraçasse as... Mas é bom sempre estar num hospital de ponta com grandes interesses. No começo era tudo menor, o corpo clínico era menor, o primeiro transplante parou a cidade, parou o hospital. Não teve outra cirurgia, só teve o transplante. Só se tivesse emergência. Hoje seria impossível isso, porque ia ter um monte de reclamações, que está faltando sala, né? É mais individualista. Médico é individualista em geral. Sim. Mas no começo era uma família mesmo. A gente sentava, discutia, vamos aceitar esse rim, vamos fazer esse. Hoje ainda fazemos, mas assim um pouco mais distante. Já o centro cirúrgico já não é mais... O transplante hoje é uma cirurgia de rotina, não é mais o acontecimento. Entendo. Né? Até porque a gente já está caminhando para o milésimo também. Exato. Né? E tem muito mais cirurgiões, muito mais salas. Quando tem um transplante de emergência no meio da tarde, alguém perdeu a sala. Entendo. E esse alguém não vai gostar, lógico. Mas está bem, está indo bem. Que bacana, doutor, que bacana. E dentro da parte da cirurgia vascular, o que a gente pode... O que o senhor tem percebido desde quando o senhor começou até esse presente momento dessa evolução tecnológica? O que envolve toda essa questão da cirurgia vascular, doutor? Olha, a cirurgia vascular evoluiu muito. Se eu ficasse nas condutas de quando eu vim, estaria completamente superado. Né? Acho que seria um Fusca, que não servia nem para coleção. Entendi. A cirurgia passou por a cirurgia tradicional, aberta, que todo mundo sabe, corta, abre, tira. Vocês imaginam, vocês leigos, um monte de sangue para todo lado, mas não, é limpinha. A cirurgia vascular é uma das que menos sangra. Entendi. Eu até, o meu filho, quando estava terminando, disse, vou ser cirurgião do trauma só vou fazer cirurgia, se eu não estiver no centro cirúrgico, eu não sou médico. Você vai ficar maluco, né? A vida inteira. Trauma é estresse. Imagina. Daí ele, por que você fez vascular? Eu disse, mas quando você está lá numa cirurgia geral e começa a sangrar que nem uma loucura, o que vocês fazem? Tampona e chama o vascular. Esse sou eu, né? Falei pra ele, brincando. Daí ele é cirurgia vascular. Ele também resolveu. Então a cirurgia evoluiu bastante, de aberta para vídeo, você teve que aprender a operar de novo, olhando, sem ter a dimensão da profundidade, né? Olhando na tela. Né? E hoje é mais endovascular, por dentro do vaso, catéteres existentes, balões, próteses, que você vai e navega lá por dentro, olhando. Né? Então teve que se atualizar, senão perdia o campo. Né? Quais são as principais cirurgias vasculares que são feitas, ou as mais comuns que o senhor pode contar pra gente? O do dia a dia, que quem sabe leve a comida para casa, é a cirurgia de varizes. Né? É a mais comum, a mais simples, trabalhosa, mas pouco estressante. Entendi. Mas tem as tromboses, as arterioscleroses que entopem as artérias para salvar uma perna, um braço, os aneurismas para salvar uma vida, né? Os transplantes e assim vai. Ou seja, para aquela nossa audiência porque a gente está conversando com vários perfis da audiência, que não é só na nossa comunidade médica, né? Para que todo mundo entenda, inclusive eu, que sou apresentador, cirurgião vascular é o cara que opera veia. Vasos e artérias. Vasos, veias e artérias, né? Vasos, veias e artérias. O sangue, basicamente, tem a bomba central, que é o coração. Sai pelas artérias, vai nutrir todas as partes do corpo e volta pelas veias.
a doença na ida nas artérias, por exemplo, entupiu uma artéria, qualquer que seja, vamos lá, do braço, gangrena teu braço, ou desentope ou perde o braço. Entendi. Mais comum é na perna, o braço é um pouco mais protegido. Se entupir uma artéria coronária do coração, é um infarto. Entendi. Aquela parte que não chegou sangue vai morrer. Entendi. Do cérebro é o derrame. Então, se entupir uma artéria carótida, nós vamos lá e desentupimos, não deixamos dar o derrame. Entendeu? Então, assim, proporcionalmente, é as artérias das pernas que entopem. Você começa a ter dificuldade para caminhar, dor para caminhar, não vai 20, 30 metros, tem que parar. E existe algum tipo de exame que se faz para fazer algum tipo de diagnóstico, alguma coisa assim, para saber se a pessoa está com algum problema vascular, ou se ela tem chances de ter? Como que isso funciona? Um diagnóstico precoce, alguma coisa nesse sentido? O nosso consultório, eu diria que é um consultório de dor nas pernas. Então, doeu as pernas, é circulação, vou lá ver. No exame físico, muitas vezes você pode dizer, não, não é. Você vai lá, palpa todos os pulsos, até lá no pé, né? Ou então vê as varizes, são visíveis. A maioria das vezes o cliente nos procura por dor nas pernas, né? Outras vezes porque num achado de exame descobriu um ultrassom de abdômen, uma dilatação, um entupimento. Mas o melhor mesmo é consultar um vascular uma vez por ano, né? Ele vai te orientar a eliminar os fatores de risco, pressão alta, tabagismo, colesterol e triglicerídeos altos, né? As dislipidemias, sedentarismo, sobrepeso, obesidade, né? O cigarro é o grande vilão da parte arterial, né? Felizmente parece que está se fumando cada vez menos, né? Certo. Reumatismo também é uma área do médico vascular? Não. Não, tem algumas doenças inflamatórias ou reumáticas que afetam a circulação, que são as arterites, né? Entendi. Relacionadas com algum tipo de reumatismo. Mas existe o reumatologista, que é o especialista, daí dor nas juntas, né? Entendi, entendi. E doutor, o que a gente pode esperar desde quando o doutor Eduardo começou lá atrás, vindo até o presente momento e para o futuro, em termos de avanço tecnológico na sua área vascular? Os equipamentos de cirurgia endovascular estão cada vez mais audaciosos, atingindo mais longe, vasos menores, fazendo coisas maiores por pequenos furos, pequenas incisões. E o futuro vai ser, eu acho que uma facilidade maior de navegabilidade. A gente chama navegar, você quer chegar num vaso lá no cérebro, você vai com o catéterzinho, chega lá e lá você faz o que você quiser, entope ele ou dilata ele, ou abre, ou fecha. O senhor já consegue fazer isso hoje? Hoje, para você ter uma ideia, nós tratamos miomas uterinos, certo, que é do ginecologista. Mioma é um tumor benigno que muitas vezes o tratamento é tirar o útero. Certo. Tá. E se você ainda não tem filhos? Tua esposa não tem filho, tem que tirar o útero, nunca mais vai ter. Certo. Então a gente vai, acha o vasinho que nutre esse mioma, já conseguimos navegar até lá com catéteres, entupimos a circulação desse mioma e ele regride. E aí, às vezes, é possível preservar o útero e até engravidar depois, né? Nós conseguimos nos tumores de próstata, chegar com um catéterzinho, fechar a circulação parcial, diminuir o tamanho da próstata, sem arrancar a próstata e ter incontinência urinária, impotência sexual, etc. Então, quem sabe a gente consiga fazer muito mais, né, no futuro. Caramba! Porque está evoluindo legal. E o doutor Eduardo está... Eu até estava falando com o médico antes. Assim, a gente tem que entender que parece que são fazer várias formações de medicina dentro de uma vida médica, você vai né? aprendendo, E as pessoas são diferentes. Por exemplo, cirurgia aberta.
eu aprendi cirurgia aberta, então começou, só tinha essa. Depois vídeo, depois endo, né? Uhum. Hoje o cliente chega, eu penso na aberta, daí vejo que é difícil, vamos ver se tem jeito mais fácil, penso, daí eu vou para a endo. Uhum. O meu filho não, ele aprendeu a endo, que é mais jovem, né? Os jovens, e depois a aberta. Então ele pensa primeiro nessa. Então, um completa o outro em algumas coisas. Sim. Na prática, aberto. Eu tenho até já uma habilidade pelo tempo. Vamos supor que uma cirurgia ou transplante demora 1h30. Ele, quem sabe, demora 1h40, 2. Por endovascular, eu demoro 1h30, ele demora 40 minutos. Ele jogou mais videogame que eu. Que bacana. Mas é isso, a habilidade dele é muito maior que a minha. Entendi. Nesse tipo que ele treinou mais. Lógico. Né? Lógico. Perfeito. Que analogia boa, jogou mais videogame que eu. Meio ganho no videogame, não tem jeito. Não, tá certo. Mas vocês não fazem campeonatinho de FIFA, você e ele em casa, no PlayStation, nada? Ainda não. Ainda não. Agora não mais, né? Mas já fizeram. Mas já fizeram? Mas perdi ou ganhava? Perdi. Mas deixava ele ganhar porque era pai? Assim como eu perdia pro meu pai no futebol do botão. Tá certo. Fazer o quê? Não dá para ganhar todas, né, doutor? Não tem jeito. Ai, ai. Doutor Eduardo, a gente já vai indo para o nosso finalizar da nossa entrevista. Eu quero muito agradecer ao senhor pelo seu tempo. Porque a gente sabe, né? O tempo do médico tem a ver com hospital, tem a ver com cirurgia, tem a ver com família, tem a ver com consultório, tem a ver com clínica. É prioridade. É uma série de tempos, né? E eu queria começar a encerrar a nossa entrevista perguntando para o senhor, o que é ser médico? Ser médico é gostar de gente, certo? É se compadecer com a dor alheia, tá? Ser médico é querer ser Deus. Não se conformar quando as coisas não vão certo. Onde é que eu não fiz certo? E às vezes você sai admirado de tão bem que foi, tão bonito, o resultado às vezes não é aquilo que você quer. Ser médico acho que é não deixar ninguém morrer, nem sofrer, mas não dá, né? Nem sempre, né? Nem sempre dá. Ser médico é uma vocação, doutor? É um chamado? Uhum. E quando a gente tem o chamado, a gente não pode negar ele, né? Não, não pode. E a medicina escolhe você. Né? Ser cirurgião vascular. Me escolheu, eu nem imaginava ser. Imaginava outra coisa na medicina? Cirurgia, sempre fui fanático. Mas não a vascular. Entendi. Mas a vascular me pegou e me levou. Entendi. E o doutor Eduardo, hoje, se olhasse para o Eduardo lá no comecinho, estudante de medicina, o que o doutor Eduardo falaria? Olha, eu faria tudo de novo, igualzinho. Quem sabe, como todo terceira idade, eu tirasse um pouquinho mais de férias, algumas vezes, tivesse um pouquinho mais de tempo para mim. É mesmo? Quem sabe? Tá certo. Se tem uma coisa que eu tô aprendendo aqui com todos os médicos que nós estamos entrevistando aqui no Policast. Médico não desliga a chavinha de médico. Não. Ele tá aqui, mas a chavinha agora, de médico... com rede social, facilidade de telefone, celular, ficou muito... Toda hora, ou você tem que responder uma mensagem, ou você tá ali, ou você não tá, né? Entendi. Tem uns que não estão nem aí, mas a maioria... Entendi. Acho que... E o que o doutor Eduardo pode deixar de conselho, de dica para essa galera que está chegando nos cursos de medicina, que estão se formando, esse pessoal novo, aqui que está no mercado da medicina? Olha, é uma bela de uma profissão, se você se dedicar, você vai viver bem, não vai ficar rico, mas não vai fazer falta, né? Uhum. Mas procure gostar do paciente, ter empatia por ele. Aquelas estrelinhas lá que eu te falei. Às vezes a estrelinha da empatia cura mais do que a da sabedoria, do que o conhecimento.
às vezes, não todas as vezes. Lógico. O ideal é ter um monte de estrelas. Entendi, perfeito. Doutor Eduardo, Eu que agradeço. obrigado por ter vindo, tá? Tá bom? Gente, esse foi mais um episódio do Policast, o podcast do Hospital Filantrópico Policlínica. Obrigado, doutor. E com essas doces palavras a gente encerra e até a próxima, pessoal. Você nos conhece pela nossa paixão em salvar vidas. Mas hoje pedimos que você nos salve da maior crise financeira da nossa história. Salve o Hospital Filantrópico Policlínica. Faça a sua doação.